Boa noite, bem-vindos todos mais uma vez a um webinar da Alformosa. Recordo que todas as questões que têm ao longo desta sessão podem deixar nos menus bate-papo e no menu Q&A, estaremos atentos a todas e tentaremos responder a todas as questões. Sem mais demoras, vou passar a palavra ao Dr. Francisco Ribeiro Mourão, que irá dar início a esta sessão. Olá, muito boa noite a todos. Penso que me conseguem ouvir. Antes de mais, permitam-me que me apresente. O meu nome é Francisco Mourão e sou médico na Unidade Local de Saúde de Alto Minho, em Viana do Castelo, e estou aqui hoje em representação da L-Formose para vos dar as boas-vindas neste curso. A L-Formose é uma organização não governamental portuguesa que tem trabalhado muito na área da formação em Moçambique, e certamente quem esteve no curso na formação lançada de endocrinologia ouviu a professora Carla Rego falar sobre o trabalho que a L-Formose tem desenvolvido ao longo dos últimos anos com Moçambique, e em particular nesta área da formação avançada e nesta série de cursos que estamos a fazer, desta vez dedicados à área da pediatria. Não podia começar o curso sem agradecer as parcerias essenciais para o desenvolvimento deste curso, nomeadamente um agradecimento à AMOP, a Associação Moçambicana de Pediatras, que propôs a atividade e que resultou a nós na relação da mesma, a Ordem dos Médicos de Portugal e de Moçambique, bem como às sociedades portuguesas das respectivas áreas da formação, nomeadamente Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica, a Sociedade de Endocrinologia e Diabetologia Pediátrica, a de Cardiologia Pediátrica e também a ACAETS-TU pelo apoio tecnológico que nos está a dar. Sem mais demoras e passando àquilo que nos traz aqui hoje, gostava de vos apresentar a nossa palestrante de hoje, a doutora Juliana Roda, a quem agradeço em nome da L-Formose a disponibilidade e a prontidão com que aceitou o convite da L-Formose para este curso. A doutora Juliana é assistente hospitalar de pediatria do Hospital Pediátrico do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Trabalha nesse hospital na unidade de gastroenterologia e nutrição pediátrica, dedicando-se especialmente a patologias desta área, mas também à nutrição pediátrica. E tem um particular interesse pela fibrose cística. É ainda docente na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e hoje falar-nos-á um pouco sobre várias patologias frequentes e relevantes no âmbito da gastroenterologia pediátrica. Na moderação comigo hoje estarei do lado de Moçambique a doutora Michela Laforte e a doutora Yolanda Monteiro, às quais agradeço também a presença hoje, e vou passar a apresentar a doutora Yolanda Monteiro, que é formada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. É especialista em pediatria, com conhecimentos na área da gastropediatria, tendo feito um curso de extensão em gastroenterologia e nutrição pediátrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no Brasil, e atualmente trabalha na pediatria do Hospital Central de Maputo, dando continuidade à sua formação em gastropediatria com o apoio do Serviço de Gastroenterologia do Hospital Central de Maputo. Doutora Yolanda, muito boa noite e passo-lhe então a palavra e a continuação desta sessão. Boa noite a todos. Não sei se conseguem ouvir-me. Conseguimos sim, muito bem. Ok. Queria agradecer a todos, a L-Formose, e dar as boas-vindas a todos os participantes, a todos os palestrantes, em nome da AMOP. Agradecer a L-Formose por mais um webinar, agora em gastroenterologia pediátrica, que é um tema bastante pertinente para nós em Moçambique, e que acredito que será muito benéfico na melhoria dos nossos conhecimentos em gastropediatria, dos colegas todos de Moçambique, assim como de Portugal, assim como dos outros países palopes. Vou, em seguida, apresentar a doutora Michela Laforte, que vai moderar este webinar comigo. Dizer que a doutora Michela Laforte é médica especialista em gastroenterologia do Hospital Central de Maputo e elemento de ligação com o serviço de pediatria para os casos de gastroenterologia pediátrica. Ela tem prestado um apoio à pediatria nesse sentido, muito importante para nós. Também fez o estágio em gastroenterologia pediátrica no Centro Materno Infantil Norte do Porto, apoiado pela L-Formose. E também é secretária do Colégio de Gastroenterologia da Ordem dos Médicos de Moçambique. Também é membro de várias sociedades científicas de Portugal, assim como da África do Sul. Sem mais demoras, vou passar a palavra para a doutora Michela Laforte. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada, Dr. Francisco e a L-Formose,
pelo excelente trabalho que tem desenvolvido em Moçambique. Cumprimento também a doutora Juliana, que será palestrante deste módulo, a doutora Yolanda, colega moderadora, que fez a amável apresentação. Agradeço a presença de todos os participantes e dizer que será uma aula de aprendizado mútuo e que julgo ser bastante importante. Quero agradecer à MOP pelo convite para me juntar a esta equipe de especialistas e juntos podermos debater sobre a área de gastroenterologia pediátrica. Passo a palavra à doutora Juliana, que é a nossa palestrante. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, também queria agradecer o convite à professora Carla Rego e à doutora Joana Chagas, como representantes da Health Formosa, o convite para estar aqui hoje. Queria também agradecer ao doutor Francisco e às minhas colegas moderadoras, a doutora Yolanda e a doutora Michela, que também me ajudaram um pouco nos temas que eu vou aqui desenvolver. E é com muito orgulho e pronto, acho que é sempre importante esta partilha de conhecimentos entre todos e pronto, é para mim um orgulho estar aqui hoje a falar para vocês. O tema então que eu vou falar hoje vai ser patologias frequentes em gastroenterologia pediátrica, que como podem imaginar são vários temas diferentes e portanto cada um deles só por si poderia ser uma palestra, não é? O que eu tentei fazer foi uma abordagem prática, o mais prática possível, de cada uma das patologias que vou falar. Pronto, depois, claro que no fim poderemos discutir alguns pontos de vista, responder a questões, está bem? Portanto, estejam à vontade para colocar as questões que quiserem. Então, para começar, o que me pediram para falar... Está tudo bem, não está? Estão a ver os slides que eu tenho? Estamos sim, Juliana. Ok, pronto, então vamos lá. Pronto, então eu vou falar primeiro dor abdominal recorrente, depois vou falar de intolerância alimentar e aqui desenvolver um bocadinho estes temas da alergia à proteína de leite de vaca, intolerância à lactose e doença celíaca, depois doença do refluxo gastroesofágico e por último a colestase neonatal. Portanto, vamos começar com a dor abdominal recorrente. Ora bem, a dor abdominal recorrente tem esta definição já desde há muitos anos e basicamente é quando existem pelo menos 3 episódios de dor abdominal que interferem na atividade diária da criança há pelo menos 3 meses. Pronto, isto é a ideia assim mais genérica. O grande desafio na dor abdominal recorrente é perceber quando é que isto se trata de uma patologia orgânica ou quando é uma situação funcional, ou seja, que não tem por base nenhuma doença. Pronto, e este é o grande desafio para nós, porque muitas vezes, lá está, é muito comum ser uma dor abdominal funcional. Se calhar em Moçambique ou noutros países é muito mais frequente ter uma patologia orgânica de base por trás, não é? Portanto, basicamente o desafio é perceber quando é que existem sinais de alarme que façam pensar numa patologia específica e aí orientar os meios complementares de diagnóstico que vamos fazer de acordo com os sinais que nós encontramos. Por outro lado, pensar se não existe nenhum sinal de alarme, pode ser então uma dor abdominal funcional e aí precisamos estar a fazer exames complementares, a entrar numa panóplia de investigação que acaba por ser desnecessária. Então, quais é que são estes sinais de alarme? Primeiro, é importante caracterizar a dor. Onde é que a dor se localiza? E nós temos esta expressão que é quanto mais afastada a dor estiver do umbigo, maior probabilidade de estar associada a alguma patologia orgânica. Quando temos aquela dor periumbilical, tipo cólica, que até passa sozinha, que não interfere na atividade da criança, então em princípio aí será funcional. Pronto, ainda em relação à localização da dor, podemos ver aqui, pronto, esta imagem do abdômen. Quando temos uma dor localizada ao epigastro, aqui temos o estômago, portanto pode-se tratar de uma gastrite, por exemplo, mas temos também o pâncreas, que pode dar a dor da pancreatite. No hipocôndrio direito temos o fígado habitualmente por si não dói, mas temos a vesícula biliar, que pode dar colecistites, nos casos de litíase vesicular, etc. Depois temos os flancos, esquerdo e direito, e aqui normalmente associamos mais a patologia renal ou patologia urológica, como por exemplo litíase renal. Portanto, isto para dizer que a dor abdominal pode nem estar relacionada com a patologia digestiva, não é? E pode estar associada a outros sistemas. Depois aqui, na fossa ilíaca direita,
temos o apêndice, mas a apendicite normalmente dá uma dor aguda, não é? Portanto, já não entra nesta situação da patologia abdominal recorrente, mas temos o ileão terminal, que é uma área que pode estar muito afetada na doença de Crohn, nomeadamente. Portanto, dor na fossa ilíaca direita arrastada, lá está, já pode fazer pensar que há um envolvimento, algum tipo de inflamação ao nível do ileão terminal. Por outro lado, nas meninas também temos o ovário, portanto, também pode ser alguma situação relacionada com os ovários. O mesmo acontece na fossa ilíaca esquerda, temos o ovário, mas também temos a parte final do intestino, sigmoide, a ampola retal, está muitas vezes, por exemplo, associada à obstipação e daí dá a dor mais na fossa ilíaca esquerda. Portanto, perceber muito bem onde é que a dor se localiza é uma coisa muito importante. Depois, outro sinal de alarme é quando é uma dor que faz com que a criança acorde. Portanto, qualquer dor que faz despertar a criança, em princípio, terá uma base orgânica, não é? Uma dor funcional associada à ansiedade não se vai manifestar durante o sono. Depois temos que saber quais são os outros sinais ou sintomas acompanhantes, nomeadamente se existe vômitos, principalmente quando são vômitos muito frequentes, se vêm com sangue, quando são vômitos biliares, portanto isto já é um sinal de alarme. Quando está associado, por exemplo, a diarreia, uma diarreia arrastada. Quando tem sangue, portanto o sangue nas fezes é sempre patológico, não é? Portanto pode ser uma gastroenterite, pode ser uma infecção, que será o mais provável, ser uma causa infecciosa, mas também pode ser, lá está, uma manifestação de uma doença inflamatória intestinal. Depois, temos de ter atenção também a sintomas extraintestinais, nomeadamente, lá está mais uma vez, a doença inflamatória, que pode estar associada à artrite, a ovaíte, a manifestações cutâneas como o eritema nodoso, portanto, tudo isto, lá está, manifestações extraintestinais, mas de uma patologia gastrointestinal. É importante fazer um exame físico completo, precisamente por isto, completo e não focar apenas no abdômen, nomeado, por exemplo, ver se tem palidez, se as mucosas estão descoradas, se tem lá artrite, lá está envolvimento de outros órgãos. Quando existe perda de peso, também é sempre um sinal de alarme, portanto, uma dor funcional não deve dar perda de peso. Ou, pelo contrário, ou mesmo associado à perda de peso, ou mesmo sem haver alteração do peso, quando há um atraso na velocidade de crescimento ou um atraso pubertário. Portanto, aqui também pode fazer pensar, ou, por exemplo, numa doença celíaca ou na tal doença inflamatória intestinal. É importante também saber se existe alguma história familiar de alguma doença do tubo digestivo e, normalmente, quando a idade de uma criança com menos de 4 anos, também habitualmente já é um sinal de alarme, ou seja, habitualmente não é funcional, mas estará por trás uma patologia orgânica. Excluindo a existência de sinais de alarmes, então entramos aqui nesta definição da dor abdominal funcional, que, segundo os critérios de Roma 4, se divide nestes quatro pontos. Portanto, pode-se tratar de uma dispepsia funcional, e aqui a dor é mais localizada ao epigastro, há um infartamento precoce, pode haver náuseas associadas, ou então síndrome do intestino irritável, e aqui neste caso normalmente alterna períodos de diarreia com obstipação. Pode haver esta migraine abdominal, que está muitas vezes associada também, pode ter vômitos ou a cefaleias, e quando não encaixa em nenhum deste tipo de patologias, e quando é só a dor, então aí existe especificamente a dor abdominal funcional. Qualquer uma destas situações parte do princípio que foi excluída a patologia orgânica, está bem? Isso é muito importante. Portanto, qual é que é a abordagem que fazemos deste tipo de doentes? Pronto, lá está. Como eu já vos disse, caracterizar a dor, portanto, há quanto tempo é que começou, portanto, é diferente ser uma dor que começou ontem ou uma dor que já começou há 1 ano ou 2. Como é que evolui, se é uma dor persistente que se mantém sempre, já é um sinal de alarme, ou se é uma dor que tem períodos que está bem, e muitas vezes quando é dor funcional durante as férias, ao fim de semana não tem dor, quando começa a escola, quando tem algum exame, é quando a dor funcional agrava, não é? Quando é uma dor fixa que persiste sempre ou que até vai piorando de dia para dia, é um sinal de alarme. A localização, já falámos, a irradiação, como por exemplo no caso das pancreatites, que tem aquela irradiação em barra para o dorso, não é? Para os 2 lados do dorso, ou por exemplo na úlcera péptica há uma irradiação para a coluna, portanto para a parte posterior, por exemplo.
Os tais sintomas noturnos, o despertar, a dor fazer despertar a criança, perceber quais são os fatores de agravamento ou quais são os fatores de alívio, ou seja, se é uma dor que surge quando há um jejum prolongado, ou se, por exemplo, é uma dor que surge no fim das refeições, é diferente, e se de facto esta dor interfere com a atividade escolar e social, ou seja, a criança tem dor, queixa-se e fica parada até a dor passar, e, portanto, isto é uma coisa que interfere no dia a dia, se também tem que ir buscar à escola, se tem que ficar com ela e ela para de brincar, portanto, isso já é um sinal de alarme. Ou se pelo contrário não, a criança diz que dói, mas continua a brincar e faz a sua vida normal, portanto é alguma coisa que tranquiliza. Depois os tais sintomas acompanhantes, sempre que existe náuseas, vômitos ou cefaleias, quando existe a tal perda de peso, que é sempre um sinal de alarme, ou alterações então como a diarreia, a presença de sangue nas fezes. Também é importante saber se já fez algum tipo de investigação antes ou algum tipo de tratamento e depois então fazer o exame físico completo. Pronto, aqui estão mais uma vez descritos os sinais de alarme, que eu já vos falei disto. Para além então da perda de peso, pode não haver perda de peso, mas um atraso na velocidade de crescimento ou atraso pubertário também é um sinal de alarme. E depois no exame físico, quando encontramos de facto alterações específicas, quer no abdômen, como por exemplo massas palpáveis ou tenomegálias, ou por exemplo doença perianal, que faz pensar numa doença inflamatória, e também a história familiar é muito importante. Portanto, tem uma criança que tem o pai que tem uma doença de Crohn, depois terá a maior probabilidade de ter que uma criança que não tem ninguém na família. Se bem que muitas vezes pode não haver esta história familiar e ser o primeiro caso na família, portanto não exclui o diagnóstico. Em termos de exames complementares de diagnóstico, se calhar básicos, portanto, quando há uma dor abdominal que nos preocupa, claro que deve ser dirigida para o que nós estamos a pensar, mas, por exemplo, um hemograma dá para ter uma ideia se existe anemia, se existe trombocitose, que é um marcador também de inflamação crónica. E depois os marcadores de inflamação, como a velocidade de sedimentação e a PCR, portanto, se estiverem elevados, é sinal que existe algum tipo de inflamação ou de infecção, portanto, não distingue uma coisa da outra. A albumina, que também dá uma ideia do estado nutricional, as transaminases, e depois, por último, sempre pensar em patologia infecciosa, como os parasitas ou algumas bactérias. Muitas vezes a dor abdominal, principalmente no hipogastro, também pode estar associada a infecções urinárias e, portanto, daí fazer uma análise de urina é uma coisa simples. E depois, dependendo, lá está, do tipo de exames, pode-se procurar, através de outros exames, de acordo com o tipo de sintomas, direcionar os exames que achamos que vão esclarecer a nossa dúvida. Ou seja, se estamos a pensar numa doença celíaca, serão os anticorpos antitransglutaminase decidular. A calprotectina fecal é um exame não invasivo que nós fazemos nas fezes e que permite logo distinguir se existe inflamação ou inflamação intestinal ou se é só uma coisa funcional. Portanto, é um exame que nós cada vez utilizamos mais, mas lá está, não sei se em países em desenvolvimento está assim tão disponível. A ecografia abdominal também é um exame não invasivo e que nos ajuda muitas vezes neste diagnóstico. Recorremos à endoscopia ou colonoscopia quando já temos, lá está, os tais sinais de alarme, alterações nos outros exames, como elevação dos marcadores inflamatórios, e a endoscopia então ajuda-nos a chegar ao diagnóstico. Quando então excluímos que existem sinais de alarme, as análises estão todas bem, isto em princípio é uma dor funcional, então aí temos que perceber porque é que esta criança especificamente tem estas queixas e aí perceber o contexto da família, da escola, a relação com o médico, se conseguimos perceber, os amigos, portanto é uma abordagem assim mais psicossocial, digamos. Portanto, e aqui temos de tentar informar os pais, tranquilizar, dizer ela pode ter esta dor de vez em quando, mas na verdade isto não vai interferir com o crescimento dela, como pode ver, ela está a crescer bem, está a aumentar bem de peso, não tem os sinais de alarme, lá está que vão interferir na qualidade de vida dela. Portanto, é importante explicar que de facto essa dor existe, mas que na verdade não está associada a nenhuma doença orgânica de base.
Tentar perceber quais é que são os desencadeantes, isto muitas vezes lá está associado à ansiedade, mudança de rotinas, exames na escola, etc. Perceber quais são estes desencadeantes e tentar desmistificar, eliminar, tranquilizar. E depois então estabelecer objetivos razoáveis, que no fundo é tentar, pelo menos, retomar a atividade normal, sem se focar muito nesta queixa que já percebemos que não é um sinal de alarme. Lá está, isto aqui eu estou a falar, esta abordagem nos países desenvolvidos, não é? Penso que nos países em desenvolvimento, provavelmente, o mais provável é haver uma patologia de base e, portanto, aí direcionar, então, os exames que nós queremos para a patologia que estamos a pensar, não é? Pronto, basicamente, o que queremos na dor abdominal funcional é dizer para a criança fazer a vida normal, para brincar, para ter tempo de atividades extracurriculares, tempos livres, etc., e fazer a sua atividade normal. Portanto, em resumo, temos que perceber, pela história clínica, se existem sinais de alarme. Cada sinal de alarme faz-nos pensar numa patologia e então aí direcionar o exame que vamos pedir. Não havendo sinais de alarme, não é preciso mais investigação, vamos então tranquilizar, explicar que é uma situação que não vai trazer problemas a longo prazo. Pronto, eu tinha sugerido até fazer alguma discussão entre cada tema, mas penso que será se calhar mais fácil então guardarmos todas as questões para o final e, portanto, eu vou falando dos diferentes temas, que na verdade não estão assim tão relacionados, mas pronto, para haver um certo tipo de encadeamento. Portanto, eu agora vou falar então de intolerância alimentar. Uma coisa muito importante. Temos que distinguir a alergia da intolerância, está bem? A alergia alimentar é um efeito adverso que é provocado por uma resposta imunológica específica que é reprodutível, ou seja, sempre que o sistema imunitário está em contacto com este antigênio, vai desencadear a mesma resposta, portanto é reprodutível, e surge após a exposição a um determinado alimento. O leite de vaca é, de facto, a principal causa de alergia alimentar em crianças com menos de 3 anos. Portanto, é a alergia alimentar mais comum em idades mais precoces, portanto, com menos de 3 anos. A alergia, então, é diferente da intolerância. Por exemplo, no caso do leite, nós dizemos que há intolerância à lactose, ou seja, há uma dificuldade na digestão da lactose por falta de lactase. E isto dá um tipo de sintomas. Outra coisa é a alergia, como eu já vos disse, que é sempre reprodutível. Aquele antigênio, que é a proteína do leite, em contacto com o sistema imunitário sensibilizado, vai desencadear sempre a mesma resposta. Portanto, é uma coisa reprodutível, está bem? Portanto, é importante distinguir uma coisa da outra. A alergia é uma doença que, lá está, pode ser grave. A intolerância, por exemplo, a intolerância à lactose é uma situação que não é grave. Está bem? Portanto, pode dar sintomas, mas normalmente não, é muito dependente da dose, da quantidade de lactose que existe, mas que não vai trazer nenhum problema em particular. Em relação à alergia à proteína do leite de vaca especificamente, o pico é no primeiro ano de vida, portanto, e atinge mais ou menos 2 a 3% das crianças, mas mais de metade acaba por deixar de ter alergia aos 12 meses, está bem? Portanto, é quase sempre uma situação transitória. Cerca de 50% aos 12 meses deixa de ter alergia, 75% aos 3 anos também já não tem alergia e, portanto, aos 6 anos já praticamente nenhuma das crianças que teve alergia ainda mantém, está bem? Também pode estar presente nos lactentes com aleitamento materno exclusivo, se bem que é muito mais raro. Portanto, habitualmente é quando existe sensibilização por contacto com a proteína de leite de vaca, habitualmente no primeiro ano de vida e com os leites de fórmula, não é? Em relação, então, à alergia à proteína de leite de vaca, é importante distinguir duas situações. Por um lado, as manifestações imediatas, por outro lado, as manifestações tardias. Bem? As manifestações imediatas são aquelas que são mediadas pela IgE, portanto pela imunoglobulina E, e que surgem até 2 horas após a ingestão. As manifestações tardias são aquelas hipersensibilidades retardadas e, portanto, não são mediadas pela IgE e podem aparecer sempre de mais de 2 horas depois da ingestão do alimento e até 1 semana.
Muitas vezes podem existir os dois tipos de alergia na mesma criança, está bem? Portanto, em relação às manifestações clínicas imediatas, as tais que são mediadas pela imunoglobulina E, que são estas, está bem? É a urticária, o angioedema e muitas vezes a anafilaxia com choque anafilático. Portanto, daí que diga, estas sim são as mais graves porque podem de facto levar um choque anafilático e, em último caso, à morte. Que é raríssimo, mas que nestas, quando são manifestações imediatas, pode acontecer. E habitualmente são estas que também muitas vezes são transitórias, mas que são as que persistem até mais tarde, está bem? Ao contrário das outras, que são as não IgE-mediadas, que habitualmente dão manifestações clínicas mais tardias, mas que raramente dão uma situação assim grave como o choque anafilático. E que estas habitualmente também desaparecem mais cedo. Portanto, no caso só destas com manifestações clínicas tardias, cerca de 90% das crianças aos 12 meses já deixou de ter alergia. Pronto, só para vos dizer, então, quando é uma alergia IgE mediada, com angioedema, se há dificuldade respiratória ou sinais de choque anafilático, temos que fazer a dar adrenalina intramuscular, temos que dar um antihistamínico, se for uma situação grave, preferivelmente endovenoso, como a clemastina, e eventualmente dar corticoide endovenoso também. Se não for uma situação tão grave, por exemplo, só a urticária, pode-se dar apenas o antihistamínico, mas deve ficar em vigilância para ver se evolui. Em relação a estas manifestações clínicas tardias, e é aqui que se encaixam as manifestações gastrointestinais, podemos falar essencialmente nestas duas situações. Uma que é a retocolite alérgica, que se manifesta numa criança, um lactente, que até está a aumentar muito bem de peso, que tem um bom estado geral, mas que tem diarreia com muco e com os raios de sangue. Está bem? Isto é o típico da retocolite alérgica. Muitas vezes pode também se manifestar com doença do refluxo gastroesofágico. Isto é associado a vômitos, regurgitações frequentes, recusa alimentar e pode estar associada a má produção ponderal precisamente pelos vômitos. Portanto, estas são os dois tipos de manifestações gastrointestinais da alergia à proteína de leite de vaca. Estas situações são mais raras, a esofagite eosinofílica ou gastroenteropatia eosinofílica, e esta aqui que é a enteropatia associada a uma proteína alimentar, que muitas vezes dá também uma resposta relativamente rápida após a ingestão, que se traduz por vômitos e palidez, sudorese, mas é uma situação mais rara, está bem? Portanto, o mais comum e que nos contacta mais vezes, nós da gastroenterologia pediátrica, é com a retocolite alérgica. É aquele lactente que muitas vezes está com leite materno, mas introduziu um leite adaptado, um leite de fórmula, e começou com mais cólicas, com diarreia com muco e depois diarreia com raios de sangue. Isto é o tipo, é o mais comum. Como é que fazemos o diagnóstico? Então, por um lado, temos a história clínica que é sugestiva, né? Temos que fazer o exame objetivo completo para ver, e vamos então colocar esta suspeita da alergia à proteína de leite de vaca. Portanto, primeiro, lá está, excluir sempre causas infecciosas, portanto, pedir coprocultura ou pesquisa de vírus, nós facilmente temos acesso a isso. Na dúvida, não sei até se pode ser, nós nunca fazemos, mas não ponho de parte fazer uma antibioterapia empírica para excluir de facto uma causa infecciosa. Portanto, habitualmente, quando temos diarreia com muco e sangue, será por uma patologia bacteriana, portanto, uma etiologia bacteriana. Excluindo patologia infecciosa, então aqui podemos suspeitar da alergia à proteína de leite de vaca. Principalmente, lá está, se já houve algum tipo de sensibilização. Pode ser ou através do leite materno, que é mais raro, ou habitualmente quando se introduz um leite adaptado ou quando começou a comer a papa láctea. Havendo esta suspeita, o que é que temos que fazer? Uma dieta de eliminação da proteína de leite de vaca. Depois da dieta de eliminação, temos que ver se houve resolução completa dos sintomas. Se houve resolução completa, muito bem, mas depois o diagnóstico só se faz se, quando fizermos a prova de provocação, ou seja, quando voltamos a introduzir a proteína de leite de vaca, acontece novamente a mesma coisa, está bem? E aí é que conseguimos o diagnóstico definitivo. Tem que passar pelas duas etapas. Dieta de eliminação e melhorou, prova de provocação, voltaram a aparecer os sintomas. Portanto, esta dieta de eliminação pode ter
uma duração de 2 a 4 semanas. Portanto, como estamos a falar de inflamação intestinal, temos que dar tempo da mucosa intestinal a recuperar e, portanto, muitas vezes pode demorar umas 2 semanas, no máximo 4, até resolver e ficar sem sintomas. Quando são reações imediatas, lá está, tiramos a proteína de leite de vaca e a criança deixa logo ter sintomas em 1 ou 2 dias. Se não houver melhoria após este período, então é pouco provável que se trate de alergia e temos que pensar noutras etiologias. No caso de ser um leite materno exclusivo, então a mãe deve fazer dieta de evicção da proteína de leite de vaca, mas é mais raro que seja mediado pelo leite materno. Se já faz um leite de fórmula, então temos que fazer uma fórmula extensamente hidrolisada, que basicamente tem a proteína em pedacinhos mais pequeninos e, portanto, incapaz de causar alergia. Temos de ter atenção também, se a criança, o lactente já começou a comer outras coisas, evitar comer bolachas ou coisas que possam ter a proteína do leite escondidas, coisas feitas com manteiga, etc. E, em relação às papas, usar uma papa não láctea. Depois, então, de haver uma resolução completa dos sintomas, temos que fazer a prova de provocação. Esta prova de provocação deve ser feita no ambiente hospitalar, precisamente por aquele risco de haver uma reação imediata que pode ser grave. Portanto, o que fazemos é dar quantidades progressivas do leite, se for um lactente, um leite de fórmula, mas com a proteína de leite de vaca inteira, de 30 em 30 minutos, começamos por dar 1 ml, depois 3 ml, 10 ml, até beber um biberon completo de leite. Se em algum momento aparecer urticária ou se começa a vomitar, portanto aí temos que parar, ou se houver angioedema, lá está, um choque anafilático, temos de suspender imediatamente a prova, e aí a prova é positiva e, portanto, tem que manter a dieta de evicção durante 6 meses. Se não se verificou nenhuma reação imediata, habitualmente ficam cá no hospital pelo menos 2 horas em vigilância e depois então vão para casa e aí dizemos para comer, que a criança já pode ingerir a proteína de leite de vaca à vontade. Se de facto, mesmo passado alguns dias, porque lá está, nestas manifestações tardias, pode só aparecer passado 5 ou 6 dias novamente diarreia com muco ou com sangue, mas se não aparecer nada, portanto a prova é negativa, até às 2 semanas não surgiram novamente os sintomas, quer dizer que basicamente a criança já adquiriu tolerância à proteína de leite de vaca e, portanto, pode fazer uma alimentação livre com a proteína de leite de vaca à vontade. Se de facto a reação foi positiva, pois aí lá está, temos que manter a dieta de evicção durante pelo menos 6 meses ou até o lactente atingir os 9, 12 meses de idade. Aqui recorremos às fórmulas extensamente hidrolisadas, terem atenção na diversificação alimentar, excluir todas as fontes que tenham proteína de leite de vaca, portanto isto inclui iogurtes, manteiga, natas, portanto todos os derivados do leite. Também está descrito que há reação cruzada com leite de outro tipo de animais, nomeadamente cabra de ovelha. E é importante vigiar o crescimento e o estado nutricional, porque estamos a fazer uma dieta que acaba por ser restritiva, não é? Dependendo do contexto ou do ambiente onde estamos. E então, ao fim lá está, de 6 meses, ou se a criança já tem entre 9 e 12 meses, vamos repetir a prova de provocação e ver se de facto já adquiriu tolerância ou se ainda mantém alergia. Relativamente então à intolerância à lactose, que já vos falei um bocadinho, portanto, queria-vos dizer que o déficit congénito de lactase é uma mutação genética que faz com que não exista lactase de todo. E isto é uma situação raríssima, portanto, eu nunca vi nenhum caso, só para terem uma ideia. Portanto, um lactente não vai ter intolerância à lactose, está bem? Isso praticamente não existe, é raríssimo, está bem? É uma doença genética específica muito rara. Agora, é verdade que à medida que vamos crescendo, e principalmente a partir da adolescência, vamos perdendo a capacidade de digerir a lactose. Ou seja, vamos perdendo a lactase que está nas velocidades intestinais. Pronto, e isso de facto pode acontecer, é mais frequente em algumas áreas do globo do que noutras, mas é frequente. E se vocês pensarem, de facto o leite é que as vacas utilizam para alimentar os vitelos, certo? Portanto, em princípio, na idade adulta, se calhar já ninguém deveria beber leite. E penso que isto é um fenómeno natural da própria natureza a manifestar-se. Na verdade, nós devemos ser a única espécie
que consome leite na idade adulta. Pronto, mas a verdade é que acaba por ser, de facto, uma fonte importante de cálcio, principalmente na adolescência, é importante. Portanto, não estou contra o leite, acho que devemos beber o leite. A verdade é que a partir da adolescência pode haver surgir dificuldade em digerir o leite e daí surgirem os sintomas de intolerância à lactose. Em idades muito pequenas, é muito difícil que qualquer sintoma seja atribuído à intolerância à lactose, está bem? Lá está, distinguir intolerância à lactose que é o hidrato de carbono do leite, de alergia à proteína, está bem? A proteína do leite é que dá alergia. A intolerância à lactose manifesta-se então, pode ser com distensão abdominal, com flatulência, muitas vezes com diarreia, mas nunca está associada a má produção ponderal, nunca há dejeções com sangue, não dá vómitos, está bem? Portanto, habitualmente dá um desconforto abdominal, com flatulência, alguma distensão e que passa imediatamente quando se suspende a ingestão de lactose. Então, o diagnóstico é empírico, não há uma prova específica que diga exatamente se existe intolerância ou não. O que se pode fazer é uma dieta de evicção, portanto, tirar durante 2 a 3 semanas a lactose da alimentação e ver se de facto melhorou dos sintomas. Se melhorou, então vamos manter a evicção da lactose. De facto, a lactose só por si não é um nutriente muito importante, mas também devemos ter atenção que os sintomas são dependentes da quantidade de lactose ingerida, ou seja, é diferente da alergia, portanto, quando há alergia deve-se fazer a evicção completa. No caso da intolerância à lactose, depende de pessoa para pessoa. Pode haver algumas pessoas que conseguem tolerar um iogurte, mas se for um iogurte e um copo de leite já sentem algum desconforto. Outras pessoas basta beber um copo de leite ou só um iogurte e já sentem logo desconforto. Portanto, depende um bocado da quantidade e varia de indivíduo para indivíduo. E, como vos digo, lá está, nunca é uma situação grave que leva a desnutrição, a perda de peso, etc. Está bem? Isto muitas vezes acaba por ser, não é bem uma moda, mas cada vez mais, pelo menos na Europa, nos Estados Unidos, há muitos produtos sem lactose, cada vez é mais fácil de encontrar. De facto, não é um nutriente essencial. De facto, pode existir intolerância, mas diria sempre a partir da adolescência e nunca em idades muito precoces. Por último, aqui em relação às intolerâncias alimentares, vou-vos apresentar um caso clínico que acho que é a maneira mais fácil de falar desta situação. Então, temos uma menina de 15 meses, de sexo feminino, que recorreu à urgência por distensão abdominal já com vários meses de evolução, mas que os pais achavam que era normal uma criança ter uma barriguita. Tinha dejeções pastosas ou líquidas 4 a 5 vezes por dia, sem sangue, nem muco, já com mais de 6 meses de evolução. Alimentava-se razoavelmente, não tinha vômitos, nem náuseas, nem febre, mas tinha de facto uma má produção ponderal. Então, fomos ver nas curvas e verificamos que aqui, a partir daqui dos 5, 6 meses, ela começou a cruzar os percentis. Portanto, estava inicialmente no percentil 50 e depois, praticamente, ela parou o crescimento nesta idade. E então perguntámos quando é que ela tinha introduzido o glúten e a mãe disse por volta dos 6 meses, que é habitualmente quando se começa a diversificação alimentar, e introduziu o glúten nesta altura. No exame objetivo, vocês podem ver, tem esta distensão abdominal muito marcada, é uma criança que está desnutrida, portanto que vê-se aqui as proeminências das costelas, tem estas pregas de desnutrição na raiz das coxas, e portanto isto, eu sei que provavelmente em Moçambique é muito comum vocês verem isto, mas cá é cada vez mais raro nós vermos crianças assim tão desnutridas. E portanto, daí estar a mostrar isto, foi uma criança que veio, foi o ano passado, assim, que recorreu à urgência assim, com este exame objetivo. Em relação aos exames complementares de diagnóstico, portanto, ela fez-se um hemograma, ela tinha de facto uma anemia microcítica e hipocrómica, com uma ferritina muito baixa, portanto, a anemia está muito associada à doença celíaca, porque de facto há inflamação intestinal que faz com que dê má absorção de todos os nutrientes, incluindo o ferro. E como é que fazemos o diagnóstico? Então, anticorpos antitransglutaminase, que são da classe IgA, e portanto, neste caso, os anticorpos vieram logo positivos. E por último, o diagnóstico definitivo que se faz com endoscopia. Também na endoscopia nós conseguimos ver
sem dúvida que existe de facto atrofia das velocidades, portanto isto nos graus mais altos, atrofia das velocidades, há esta hiperplasia das criptas e um infiltrado linfocitário acentuado. Portanto, pensar pela clínica quando é que introduziu o glúten, quando é que começou a manifestar os sintomas, associado à anemia ferropénica, temos que pensar sempre em doença celíaca, lá está, eu estou a falar aqui na nossa realidade. O diagnóstico de rastreio é pedir os anticorpos antitransglutaminase da classe IgA e o diagnóstico definitivo é por endoscopia, está bem? Já existem, nas guidelines da ESPCAN se fala em fazer o diagnóstico sem recorrer à endoscopia, é preciso critérios específicos e de qualquer maneira acho que esse diagnóstico sem endoscopia deve ser assumido por um gastroenterologia pediátrico de qualquer maneira, está bem? Acho que deve ser sempre referenciado quando há, por exemplo, os anticorpos positivos, para ser uma decisão de pessoas com algum conhecimento na área. Qual é que é o tratamento da doença celíaca? É tirar o glúten da dieta. Portanto, onde é que existe glúten? No trigo, cevada e centeio. Portanto, são nestes cereais que existe o glúten e, portanto, aí a nossa maior dificuldade, lá está, é nos alimentos que usam este tipo de farinhas, nomeadamente o pão, as massas, mas depois os bolos, bolachas, croissants, panados, portanto, alguns alimentos em que isto possa estar escondido. Pronto, e portanto eu espero que este caso clínico tenha sido esclarecedor da doença celíaca. Agora vou falar então de doença do refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico, e estou a falar, temos que distinguir doença do refluxo só, portanto o refluxo é muito frequente nos lactentes, é fisiológico, portanto, é normal os bebés bolsarem, ou seja, vir o leite passivamente à boca, que é diferente dos vômitos, e vai agravando ao longo dos primeiros 4 meses de vida. Isto porquê? Porque, de facto, o esfíncter esofágico inferior é pouco competente nesta idade, só bebem leite e, portanto, a alimentação é líquida, ou seja, mais facilmente vem do estômago cá acima, e porque os bebés estão deitados, não é? O mais comum é estarem deitados e, portanto, quanto mais deitados estiverem, mais facilmente o leite passa do estômago para o esófago e acaba por sair pela boca. Habitualmente melhora a partir dos 6 meses, e o porquê? É nesta altura que se começa a introduzir os sólidos, portanto lá está, os sólidos é mais difícil contrariar a gravidade, e por outro lado, pelo próprio desenvolvimento da criança, ela já consegue ter maior tonicidade, ficar mais sentada, está mais tempo na vertical, e portanto mais difícil é contrariar a gravidade. A distinção entre regurgitação e vômito. Portanto, a regurgitação é a saída passiva do leite pela boca, o vômito já implica um esforço, portanto já existe contração dos músculos abdominais, existe aquele reflexo de vômito, lá está o gag reflex, e portanto é uma expulsão mais forçada do conteúdo gástrico. Às vezes é difícil distinguir só pelas informações da mãe, não é? Portanto temos que perguntar especificamente se o leitinho escorre ou se é mesmo projetado e implica algum tipo de esforço. Chamamos doença do refluxo gastroesofágico quando existem complicações. E só neste caso é que nós precisamos de pensar no refluxo como uma patologia, está bem? Porque o refluxo habitual não é preciso fazer nenhum tratamento especial. Quando está a causar algum tipo de problemas, então aí é que falamos de doença, é que aí é que já é uma doença que implica algum tipo de abordagem. Pronto, que complicações é que podem existir associadas ao refluxo? Então, podem-se tratar de apneias, que é o que se chama muitas vezes os altos, um bebê que por algum motivo veio o leite à boca, parece que para de respirar e portanto é um movimento assustador para os pais. Muitas vezes recorrem à urgência, não é? Por causa disso. Pode estar associado a esofagite, mas devo dizer também que nos primeiros meses de vida, num lactente saudável, é muito difícil que o refluxo cause esofagite. Isto porquê? Por um lado, porque o leite acaba por fazer tampão, portanto, por anular o ácido do estômago, e, portanto, mesmo que tenha refluxo, se não for ácido, dificilmente vai provocar inflamação no esófago. E, por outro lado, lá está, numa criança saudável é difícil que isso aconteça, é muito mais comum nas crianças que têm algum tipo de compromisso neurológico ou paralisia cerebral, aí é mais comum que exista de facto esofagite.
Outras manifestações de complicações do refluxo pode ser uma pieira recorrente ou muitas vezes uma tosse noturna, durante a noite, portanto, na posição de cúbito, vir o leite à boca e poder, lá está, interferir um bocadinho, dar tosse e esta pieira, ou também quando está associada a má progressão ponderal, ou seja, a quantidade de leite que de facto sai pela boca é maior do que a quantidade que acaba por ficar, portanto, acaba por poder levar a uma má progressão ponderal. Então, nestes casos, qual é que é o tratamento da doença do refluxo? Então, temos que tentar fracionar as refeições, portanto, se o estômago tiver menor quantidade de leite, mais difícil será a sua expulsão, não é? Se tivermos, pelo contrário, o estômago cheio de leite, depois mais facilmente ele vai acabar por subir. Podemos tentar utilizar um leite anti-refluxo, que acaba por ter um espessante, portanto, quanto mais viscoso for o leite, mais difícil vai ser contrariar a gravidade. E, eventualmente, isto pode ser mais controverso, fazer uma prova empírica, ou seja, experimentar tirar a proteína do leite de vaca e, portanto, passar a fazer um leite extensamente hidrolisado, isto numa criança que esteja a fazer leite de fórmula, está bem? Mas mais importante do que estas mudanças dietéticas são as medidas posturais. Ou seja, a criança, depois de mamar, deve ficar sempre na vertical, pelo menos uma meia hora. Portanto, se for deitar logo a seguir, se for mudar a fralda logo a seguir, mais facilmente o leite vem à boca e acaba por sair, não é? Portanto, depois de mamar, manter a criança na vertical pelo menos durante meia hora, ou o máximo de tempo possível. Quando se vai deitar, ter sempre a cabeceira da cama elevada, está bem? Isto lá está a contrariar a gravidade, isto é um mecanismo mecânico, uma coisa mecânica. Se houver de facto a suspeita de esofagite, então aí está-se indicado utilizar um inibidor da bomba de prótons. Quando é que devemos suspeitar de esofagite? Habitualmente o que existe é disfagia, ou seja, a criança sente dor a comer. Parece que até vai comer com muita vontade, começa a mamar e começa a chorar, porque parece sentir algum tipo de desconforto. Lá está, a esofagite é muito raro quando estão só ainda a beber leite, e em crianças saudáveis, portanto, que não tenham algum tipo de compromisso neurológico. Portanto, tenho aqui um caso clínico só exemplificativo, que se trata de um lactente de sexo masculino, de 3 meses, que recorre à urgência porque tem regurgitações muito frequentes, já com 1 mês de evolução, está com leite materno e com leite de fórmula, tem injeções normais, mama muito bem, sem qualquer tipo de desconforto ou recusa alimentar, não tem febre, mas tem uma progressão ponderal que não é assim das mais aconselháveis, não é? Nós gostamos muito quando eles aumentam mais de 20 gramas por dia, neste caso tinha 18 gramas por dia e tínhamos que parecia ser de facto estas perdas, portanto tinha estas regurgitações de leite. Ao exame objetivo, o bebê que está muito bem disposto, sorridente, com mucosas coradas e hidratadas, que de facto estava inicialmente no percentil 15 e entretanto cruzou para o percentil 3, portanto houve aqui no último mês de facto não aumentou tão bem de peso, mas tem uma fontanela normotensa, isto fez pensar, por exemplo, causas de hipertensão intracraniana que possam dar vómitos, não é? Porque estamos a falar de regurgitações, mas pode ser regurgitações vómitos, não é? Que a mãe pode não explicar muito bem. Não tem dificuldade respiratória, a auscultação é normal, tem um abdômen que não está distendido, mas tem de facto umas discretas pregas de desnutrição na raiz das coxas. Então o que é que vamos fazer? Por um lado temos que pensar, pode ser uma gastroenterite que está em início, mas isto já parece ter 1 mês de evolução, não é? Devemos pensar também, por exemplo, uma infecção urinária que muitas vezes dá esta só manifestação de vômitos sem febre e sem mais nada, portanto fazer uma análise da urina e depois então pensar em doença do refluxo. Doença, porquê? Porque de facto existem estas regurgitações e estão associadas a uma complicação que acaba por ser a má progressão ponderal. Então, qual foi o tratamento que se fez nesta criança? O mais importante são as medidas anti-refluxo, as medidas posturais. Portanto, estar na vertical pelo menos meia hora depois de mamar, não mudar a fralda, não deitar, não dar banho logo depois das refeições e levar a cabeceira da cama e tentar fracionar, ou seja, dar menos quantidade de leite cada vez, mas em vez de ser de 3 em 3 ou 4 em 4 horas,
ser de 2 em 2 horas, portanto, respeitar um bocadinho o apetite do bebê, dar menos quantidade, mas, claro, oferecer mais vezes ao longo do dia, para o final do dia a quantidade ser pelo menos a mesma, se não for possível dar mais. Se já está a fazer um leite adaptado, aí podemos experimentar, lá está, um leite mais espessado, como se existem estas fórmulas de leite anti-refluxo, e eventualmente pode-se ponderar fazer uma prova com leite extensamente hidrolisado, porque, como já vimos, muitas vezes a alergia à proteína de leite de vaca também se pode manifestar por doença do refluxo, está bem? Por estes vômitos associados à má produção ponderal. Por último, vou então falar de colestase neonatal, portanto vai ser o último tema que vou abordar. Então, como é que nós definimos colestase neonatal? Trata-se de uma icterícia no recém-nascido que persiste para além dos 14 dias de vida e temos que determinar sempre se a bilirrubina total e a bilirrubina conjugada. Portanto, como nós sabemos, a colestase especificamente é quando existe elevação da bilirrubina conjugada, não é? Portanto, é diferente daquela icterícia fisiológica do recém-nascido, em que está aumentada a bilirrubina não conjugada, portanto, aquela que ainda não passou no fígado. Quando há um aumento da bilirrubina conjugada, quer dizer que existe algum tipo de dificuldade na drenagem da bilirrubina através da bilis. Portanto, já houve a conjugação hepática, mas já há dificuldade na drenagem. Portanto, sempre que existe bilirrubina conjugada elevada, e portanto os critérios são estes, se a bilirrubina total for superior a 5 e mais de 20% da bilirrubina for conjugada, é o colestase, ou se a bilirrubina total for inferior a 5 mg por decilitro e o valor da bilirrubina conjugada for superior a 1, então trata-se de colestase neonatal. Sempre que estamos perante colestase neonatal, é sempre patológica, está bem? Portanto, é diferente da icterícia fisiológica, que é à custa de uma bilirrubina não conjugada, não é? Sempre que é a bilirrubina conjugada que está aumentada, é patológica, portanto, é alguma doença. Como eu já vos expliquei, então, sabendo que se trata de colestase, isto pode ser uma colestase na mesma intrahepática ou extrahepática. Portanto, surge depois da conjugação, mas pode haver uma dificuldade na drenagem ainda dentro do fígado ou já é fora do fígado e, portanto, na via biliar. Quando temos colestase intrahepática, podem ser infecções, o mais comum são as sepses neonatais, podem-se tratar de doenças metabólicas, como, por exemplo, a galactosémia, podem ser doenças endócrinas, como o hipotiroidismo. Portanto, nós temos o teste do pezinho, o teste de diagnóstico precoce, onde conseguimos rastrear as doenças metabólicas e o hipotiroidismo, portanto, isso é logo uma ajuda. Podem ser outras doenças genéticas, como o déficit alfa-1-antitripsina, o síndrome de Alagille ou a fibrose quística, ou pode-se tratar de tóxicos. Em relação à colestase extrahepática, portanto, já fora do fígado e, portanto, na via biliar, aí o mais comum a atresia das vias biliares, pode também existir a colangite esclerosante neonatal, podem existir quistos do colédoco, que acabam por comprimir, portanto, dificultar a passagem da bilis, a bilis espessa, ou então quando existem massas ou tumores, algum tipo de alguma coisa que esteja a comprimir a via biliar extrinsecamente. Só para terem uma ideia, aqui no Hospital Pediátrico de Coimbra, que é o Centro de Referência Nacional para a Transplantação Hepática Pediátrica, em 16 anos houve 79 casos de colestase neonatal, distribuído igualmente entre rapazes e raparigas. Aqui vêm ao longo dos anos os que vão aparecendo, portanto, às vezes só já vieram 9 casos por ano. E, de facto, o diagnóstico mais comum é a atresia das vias biliares extrahepáticas, está bem? Que corresponde a 37% da amostra. Depois temos os outros casos, a colestase transitória, que cá está muitas vezes associada à nutrição parentérica, por exemplo, da prematuridade, sepsis neonatal, portanto, passando essa fase, é uma colestase transitória e que ficam sem patologia hepática. E depois temos as outras situações que são mais raras, lá está as causas endócrinas, o déficit alfa-1-antitripsina, as causas genéticas, doenças mitocondriais, galactosémia, portanto, situações que já são muito mais raras.
Muitas vezes o diagnóstico diferencial, portanto, tentar chegar à causa pode ser difícil, porque podem sobrepor vários achados clínicos e laboratoriais. E, portanto, é importante estabelecer prioridades, ou seja, temos que pensar quais são aquelas causas tratáveis e emergentes, portanto, que requerem tratamento mais rápido e que, de facto, têm tratamento. Ao contrário das doenças genéticas, por exemplo, que acabam por não terem tratamento específico. E temos que pensar sempre numa obstrução da via biliar, está bem? Uma obstrução extrahepática, nomeadamente na atresia das vias biliares, que acaba por ser a patologia mais comum que está associada à colestase. Então, quais são as situações emergentes tratáveis? A sepsis, portanto, causas, lá está, extrahepáticas, causas sistémicas que vão envolver também o fígado, mas tratando a sepsis, tratando a infecção, o fígado também recupera. O hipotiroidismo e o panhipopituitarismo são causas tratáveis, portanto, repondo as hormonas que também faltam. E a galactosémia, que é uma doença metabólica que lá está, tirando a galactose da dieta, também acaba por reverter toda a sintomatologia. E daí que seja importante o diagnóstico precoce. E depois, então, pensar, lá está, na atresia das vias biliares, que acaba por ser a patologia mais comum. Então, qual é a investigação inicial? Portanto, logo à partida, temos que perceber no recém-nascido que persiste a icterícia para além dos 14 dias de vida, fazer análises. Portanto, temos que ver a bilirrubina total e a bilirrubina direta, e aí chegar ao diagnóstico então de colestase. Depois temos que avaliar a gama-GT, a fosfatase alcalina, que são marcadores de lesão da via biliar. As transaminases, a TGO e TGP, marcadores de citólise hepática, ou seja, quando há destruição dos hepatócitos. A coagulação, portanto, os fatores de coagulação, a albumina e o colesterol são marcadores de síntese hepática, portanto, isto para avaliar se já existe insuficiência ou falência hepática ou não, portanto, esta função de síntese. O lactato, a amónia e a glicémia são marcadores de doença metabólica, portanto, se algum destes está alterado, faz pensar numa doença metabólica. E depois, por último, lá está, marcadores de inflamação, de infecção, que possam estar associados a uma sepsis que esteja a causar a colestase. E aí a proteína C reativa, a análise sumária de urina, a urocultura, a hemocultura. Em relação ao hipotireoidismo em particular, deve-se dosear a TSH e a T4 livre. E por último, temos que fazer uma ecografia hepática. A ecografia que vai ajudar no diagnóstico. De uma maneira prática, para tentar distinguir causas, o diagnóstico diferencial, muitas vezes o que nós pensamos aqui é mesmo o algoritmo que eu descrevi. Portanto, temos colestase, bilirrubina conjugada aumentada, vamos ver se a gama-GT está alta ou está normal, ou baixa. Numa gama-GT elevada, temos que ver se é um recém-nascido que tem um peso adequado, portanto, um recém-nascido vigoroso, com muito bom aspecto, ou se é um recém-nascido que já foi uma restrição de crescimento intrauterina e que tem uma má progressão ponderal, portanto, ainda não recuperou o peso de nascimento, está a evoluir muito mal de peso. Nos que têm um peso de nascimento adequado, com gama-GT elevada, habitualmente são as atrésias das vias biliares, ou mais raramente a colangite esclerosante neonatal, e de qualquer maneira o diagnóstico implica uma intervenção cirúrgica. E, portanto, habitualmente, como eu já vos disse, crianças com bom peso de nascimento que até estão a evoluir bem de peso. Por outro lado, gama-GT elevada também, portanto, que implica lesão da via biliar, mas atraso de crescimento intrauterino ou má progressão ponderal, aqui pensar na déficit de alfa-1-antitripsina, na fibrose quística que dá a bilis espessa e, portanto, dificuldade na drenagem da bilis, e, portanto, aí associado a colestase, doenças metabólicas ou síndrome de Alagil, que é um síndrome genético associado a dismorfismos. Por outro lado, temos a colestase com gama-GT normal ou baixa. E aqui, então, incluem-se as outras causas, que são as sepsis, as infecções víricas, os tóxicos, o hipotiroidismo ou panhipopituitarismo e o déficit de síntese dos ácidos biliares. Qual é que é o tratamento que se pode fazer? Tratamento de suporte, portanto, em todas as colestases. Por um lado, podemos dar o ácido ursodesoxicólico, que tem uma ação de permitir uma maior fluidez da passagem da bilis.
Quando existe prurido refratário, o prurido é desencadeado pela acumulação de sais biliares na pele, portanto no tecido solar subcutâneo. Quando há um prurido refratário, pode-se dar rifampicina oral, que isto vai impedir a recaptação, portanto o ciclo enterohepático de recaptação dos sais biliares. Devemos pensar que se não há saída de bilis para o intestino, vai haver dificuldade na digestão e na absorção das gorduras e também das vitaminas lipossolúveis, e portanto aí devemos suplementar com vitaminas lipossolúveis, a A, D, E e a K. E por outro lado é preciso aumentar o aporte calórico, portanto aí pensar em dar mais ou menos 120% das necessidades, precisamente por esta dificuldade na digestão, por falta de bilis, está bem? Má digestão que leva a má absorção e, portanto, necessidade de maior aporte calórico em geral. Portanto, vou mostrar só aqui um caso clínico representativo desta situação. Então, é um recém-nascido com 3 semanas, sexo masculino, que é enviado ao serviço de urgência porque tem icterícia que está a agravar. Portanto, uma icterícia que está a agravar tem que se pensar sempre numa situação patológica, está bem? Portanto, pode-se manter durante algum tempo aquelas icterícias fisiológicas, a icterícia do aleitamento materno pode persistir, mas uma icterícia que está a ficar cada vez pior deve fazer pensar que existe alguma patologia. Por outro lado, outros sinais que são quase patognomónicos de colestase, não é? Ou seja, da ausência de bilis nas fezes, que são a acolia, portanto são fezes brancas ou fezes acinzentadas. Na dúvida, até podemos estimular uma dejeção num bebê para ver uma dejeção se é corada ou se não é corada. A colúria também está muitas vezes associada, portanto, que é esta urina escura, há quem diga urina com a cor da Coca-Cola, também é um sinal de colestase. Habitualmente, nas primeiras semanas ainda existe boa progressão ponderal, lá está, é aquele recém-nascido que foi vigoroso, uma gestação de termo com peso de nascimento adequado, mas que ficou ictérica e que a icterícia continuou sempre a agravar e, entretanto, com acolia e colúria. Ao exame objetivo, portanto, está apirético, tem um estado geral conservado, um estado nutricional, portanto, não há sinais de sepsis, de outro tipo de infecções. Tem, de facto, icterícia generalizada, portanto, esta icterícia também progride daquele modo cefalocaudal, portanto, acaba por atingir do tronco e depois para as extremidades. E existe uma hepatomegalia firme, portanto palpa-se muito bem o bordo do fígado e é firme, não tem aquela consistência dura ou elástica, uma estrutura, uma palpação mais pétrea. Fez-se então análises, tinha a bilirrubina conjugada muito aumentada, com uma gama-GT muito elevada, mas com as transaminases praticamente normais, ligeiramente só elevadas. E então fez ecografia abdominal. Na ecografia abdominal não se identificou vesícula. Não existe a dinâmica da vesícula com as refeições, ou seja, o normal na vesícula biliar é ela distender com o jejum e colapsar após as refeições, que é quando a bilis sai para ir ajudar na digestão dos alimentos. Neste caso não existe, nem se viu a vesícula e, portanto, nem com o jejum se conseguiu identificar uma vesícula cheia. Muitas vezes encontra-se também este sinal da corda, ou seja, por ecografia consegue-se ver uma massa fibrosa, tem mais ou menos uma forma triangular que se situa na bifurcação da veia porta, portanto à entrada no fígado, e estava associada a poliesplenismo, portanto em 10% dos casos existe poliesplenismo. Perante esta situação, o diagnóstico mais provável é de facto uma atresia das vias biliares. A ecografia nem sempre ajuda, mas de facto quando não se vê a vesícula ou uma vesícula muito rudimentar e que lá está não fica aumentada com o jejum, ou não há esta dinâmica ou colapsa com as refeições, ou quando existe o tal sinal da corda que é quase patognomónico, mas lá está, isto requer radiologistas experientes a identificar este tipo de sinais, temos que pensar na atresia das vias biliares. Qual é que é o plano? O que é que se faz a seguir? O que temos que fazer é cirurgia, está bem? Portanto, só na cirurgia é que nós conseguimos, de facto, chegar ao diagnóstico e ver, de facto, se há atresia. Durante a laparotomia exploradora, faz-se a colangiografia intraoperatória, portanto, com injeção de contraste, e, portanto, vê-se que não há passagem de contraste na via biliar para o intestino, e isto, então, é o gold standard do diagnóstico.
Estando confirmada, então, a atrésia, no mesmo tempo operatório, tem que se fazer a cirurgia de Kasai, que basicamente está aqui exemplificado. Portanto, é excluir a via biliar, colocar uma ânsa do intestino, que é o que se chama o Y de Roux, a fazer a drenagem aqui ao pé do fígado, e o resto do duodeno, portanto, esta ânsa vai se ligar mais abaixo ao nível do jejum. O sucesso desta cirurgia é cerca de 80% se for feito antes dos 60 dias de vida, mas se for feito a partir dos 90 dias, o sucesso já é só de 20%, e daí a urgência de fazer um diagnóstico. E lá está, na mesma intervenção, na laparotomia exploradora, faz-se o diagnóstico com a injeção de contraste e faz-se logo o procedimento de Kasai se confirmar. Portanto, idealmente, antes dos 60 dias de vida, deve ser feita o procedimento de Kasai para haver um sucesso de 80%. E veem que diminui logo para 20% se for superior a 90 dias. Até à cirurgia, o tratamento de suporte que já falei, o ácido ursodesoxicólico, suplementação com as vitaminas lipossolúveis e aumentar o aporte calórico para cerca de 120% das necessidades. E pronto, para terminar, então, só estas últimas mensagens. Na dor abdominal recorrente, lá está, pensar sempre e excluir patologia orgânica através da identificação dos sinais de alarme. Em relação às intolerâncias alimentares, distinguir intolerância de alergia, mas é importante sempre ter um diagnóstico definitivo para também evitar fazer dietas muito restritivas que acabam por ser desnecessárias, se não se for essa patologia. Na doença do refluxo, as medidas posturais, que são simples, são de facto as mais eficazes e as mais importantes que se deve fazer. E por último, na colestase neonatal, pensar nas patologias tratáveis, as infecções, as causas endócrinas e, por último, a atresia das vias biliares. Muito obrigada por me estarem a ouvir já aqui há algum tempo. E agora vamos ver se posso ou se consigo responder a algumas questões que tenham colocado. Obrigada mais uma vez. Roselena, muito obrigado pela fantástica apresentação. Passar a palavra à doutora Yolanda Monteiro para começar a moderação. Também temos algumas questões que foram, entretanto, enviadas. Doutora Yolanda, não sei se quer começar. Sim. Boa noite, obrigada. Em primeiro lugar, queria agradecer à doutora Juliana Roda, pela excelente apresentação e queria dar os meus parabéns porque a doutora conseguiu resumir muito bem os temas, porque são temas muito extensos e foram muitos temas para 1 hora e a doutora conseguiu resumir muito bem e acredito que focou nos pontos importantes e um dado muito positivo para nós aqui em Moçambique, não temos muitos recursos, muitos exames auxiliares de diagnóstico, é a clínica. A doutora focou bastante na clínica e eu acredito que com a história clínica nós podemos chegar ao diagnóstico. É claro que com o tempo nós vamos conseguir ter os exames que vocês têm aí, mas é muito importante, a doutora deu muita ênfase na história clínica e eu acredito que é bastante importante para países como o nosso, com falta de recursos. Então, queria agradecer bastante, eu gostei muito das apresentações e acredito que também os outros colegas, mesmo não sendo específicos da área, temos muitos pediatras a assistir, mesmo médicos generalistas, acredito que eles perceberam, deu para perceber e vai ajudar muito no dia a dia e no atendimento dos pacientes pediátricos com patologia gastroenterológica. Então, vejo que temos algumas questões, não vou prolongar, vou passar para a doutora Michela, para o doutor Francisco, acho que eles vão lendo as questões e depois a doutora Juliana poderá responder as questões. Sim. Posso passar a palavra à doutora Michela? Boa noite mais uma vez, felicitar a doutora Juliana, foi mesmo uma apresentação excelente e muito didática. Temos aqui algumas questões. Passo a ler a questão do Dr. Xavier,
que ele primeiro cumprimenta a todos e faz uma questão em como fazer o diagnóstico da doença celíaca nos casos em que não é possível fazer uma endoscopia digestiva alta com biópsia e os anticorpos de antitransglutaminase. Olá, obrigada pelas vossas palavras. Eu, de facto, tentei ser assim o mais prático possível. Pronto, em relação à doença celíaca, é assim, na nossa realidade aqui em Portugal, eu nunca diria para fazer uma dieta sem ter a certeza se é doença celíaca ou não. Portanto, é sempre importante ter um diagnóstico definitivo e nós conseguimos só através dos anticorpos e confirmando depois com a endoscopia. Se de facto for uma clínica muito sugestiva, pronto, o que se nota é, fazendo a evicção do glúten da dieta, deve-se notar logo uma melhoria. Portanto, habitualmente é uma melhoria logo do estado geral, deixam de ter irritabilidade e começam a conseguir recuperar o peso rapidamente. Portanto, isto num mês, 2 meses, consegue-se ver logo a diferença. E por isso, não havendo este tipo de exames complementares de diagnóstico, de facto, a única coisa que se pode fazer é experimentar e tentar tirar o glúten da dieta. Agora, por outro lado, eu não quero que fiquem com a ideia que lá está, fazer dietas muito restritivas, se calhar num ambiente em que já existe alguma dificuldade de acesso aos diferentes alimentos, fazer uma dieta só porque sim, não é? Portanto, tem que haver uma clínica muito sugestiva, tem que ter coincidido, por exemplo, o início dos sintomas, ou pelo menos o início da diarreia, a má produção ponderal, coincidir mais ou menos com a idade em que se introduziu o glúten e depois, de facto, não havendo exames que possam ajudar no diagnóstico, a única alternativa é fazer uma prova empírica e ver. E isto em 3 meses, no máximo 3 meses, já se deve notar se de facto está a resultar. Se o miúdo continua com má produção ponderal, apesar disso, é porque não é doença celíaca. Pronto, se calhar é a única coisa que posso dizer, se bem que é muito fora da minha realidade. Eu aqui digo sempre, não, tem que se fazer pelo menos anticorpos primeiro, antes de tentar qualquer dieta sem glúten. Espero que tenha respondido. Aproveitava para juntar aqui, Juliana, também dentro do mesmo tema. A Dracelina Couto pergunta-nos se, quanto à doença celíaca, se pedimos sempre os mesmos anticorpos, independentemente da idade. Foi uma das outras questões que tivemos sobre a doença celíaca. Pronto, isso é uma boa questão. Eu não queria estar a complicar. Pronto, na verdade, existem outros anticorpos, como os antigliadina, que muitas vezes são os únicos que estão positivos no primeiro e segundo ano de vida. Mas, habitualmente, estes anticorpos antitransglutaminase da classe IgA também já estão positivos logo quando a doença se manifesta. Portanto, por rastreio e tentando simplificar, a ter alguns, é preferível ter só estes, antitransglutaminase decidular. Também é o mais importante que dá para todas as idades. Se bem que lá está, os antigliadina, especificamente para os primeiros 10 anos de vida, também são aqueles que estão muito aumentados. Por outro lado, também queria dizer que isto é uma doença autoimune e, portanto, estas doenças autoimunes são muito mais comuns nos países desenvolvidos do que nos países em desenvolvimento. Então, portanto, se calhar são muito mais frequentes e prevalentes e muitas vezes subdiagnosticados nos países mais desenvolvidos, mas que, de facto, em países em desenvolvimento pode a prevalência ser muito baixa, se bem que é desconhecida, não é? Muito bem. Doutora Michela, não sei se quer colocar mais uma questão, se posso ir indo às questões que temos aqui também. Sim. Colocam-nos aqui também algumas questões, agora relativamente à questão da APLV, estou a tentar ir mais ou menos pela ordem das apresentações. Perguntam-nos se um eczema e umas injeções com muco, por vezes, raramente vai por sangue, se pode ser uma apresentação da APLV. Portanto, com este quadro do eczema e não com o sangue, digamos assim, como uma apresentação. Pode, claro que pode de facto ser a apresentação. Agora, é difícil a relação entre proteína de leite de vaca e eczema. Muitas vezes há crianças que têm eczema antes sequer de terem contato com a proteína de leite de vaca, portanto pode não ser uma relação direta proteína de leite de vaca e a apresentação do eczema. Mas, claro, o eczema mostra que existe atopia, ou seja, existe um tipo de base alérgica e, portanto, maior predisposição para todas as alergias.
Por outro lado, ter diarreia com muco, claro, até chegar ao sangue, acabam por ter a diarreia com muco. Pronto, agora, a diarreia com muco também pode ser uma infecção, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria que também dá isto. Portanto, não é só porque tem eczema atópico e diarreia com muco, não é imediatamente que se faz o diagnóstico. Está bem primeiro excluir patologia infecciosa e lá está. O eczema atópico existe esta base alérgica, mas pode ser de facto uma infecção sobreposta numa criança com eczema atópico. Se tiver raios de sangue e excluir a patologia infecciosa, portanto bactérias, então aí lá está, fazer a prova empírica, que é tirar a proteína de leite de vaca e ver se melhora. Em 4 semanas tem que ficar resolvida a diarreia, está bem? Habitualmente é ao fim de 1 a 2 semanas, no máximo em 4 semanas deve-se haver resolução completa se for alergia. Se não for, pensar noutros diagnósticos. Muito obrigado pelo esclarecimento e de facto salientar aqui particularmente no contexto de Moçambique a causa infecciosa tem que ser muito pensada, apesar de, e peço que o Dr. Michel me corrijam se eu estiver errado, ao contrário do nosso contexto em Portugal, por exemplo, em relação ao rotavírus, existe vacinação universal, que não faz parte do nosso plano. Cá, o que é curioso, acho que não estou errado, que faz parte do plano em Moçambique. Colocaram-nos aqui mais uma questão relativamente à PLV e a Dra. Nilza agradece imenso a apresentação que a Dra. Juliana fez, mas diz-nos que no meio de Moçambique, perante a alergia de proteína de leite de vaca, acabam por recorrer muito ao leite de soja, porque o leite hidrolisado é extremamente caro. E pergunta se fazem mal. É uma resposta difícil, imagino. Pronto, é assim, existe muita reação cruzada entre a soja e a proteína de leite de vaca, portanto não é a alternativa ideal. E por outro lado, os derivados da soja, assim nos primeiros 6 meses de vida, também não estão muito aconselhados. Mas, não havendo alternativa, lá está, é uma questão de experimentar. Pronto, porque se houver reação cruzada, a clínica vai se manter, mas se de facto não houver reação, pode ser uma alternativa quando não existem os leites extensamente hidrolisados. Se bem, não sei se estão a falar do leite de vaca, do leite de soja. Não é uma fórmula de leite adaptado com soja, pois não, estou a falar de leite de soja mesmo. Não faço ideia, Dr. Michel, não sei que formulações é que há em Moçambique, se nos consegue ajudar. Doutora Yolanda. Sim, nós temos formulações, fórmulas de partida à base de soja, assim, então são fórmulas adequadas para latentes. Temos, não é só o leite de soja, simplesmente, são fórmulas preparadas para isso, temos sim. Pronto, lá está. Tira essa questão, pode haver reação cruzada, mas é uma questão de tentar. São fórmulas adaptadas para o latente à base de soja, é uma alternativa válida. Se não resultar por causa dessa reação cruzada, pois vai persistir a clínica. Mas é uma alternativa, sim. E perguntam-nos ainda aqui sobre as alergias. Qual é o diagnóstico é que tem os testes de PRIC, testes cutâneos no diagnóstico das alergias alimentares, antes do 1º ao 3º ano de vida? Muito bem, pronto. Esses testes de PRIC estão indicados quando há aquelas alergias IgE mediadas, portanto, as que dão a reação imediata. E nesse caso pode-se de facto pode-se fazer o aliviamento da IgE para a proteína de leite de vaca no sangue e pode-se fazer os PRIC testes a partir do 1º ano de vida, penso que já se podem fazer. Quando estamos a falar das manifestações gastrointestinais, portanto, a retocolite, ou a doença do refluxo, ou as tais entropatias eosinofílicas, aí não tem interesse nenhum fazer o PRIC teste, está bem? Porque não é IgE mediado. Portanto, não vai haver uma reação imediata, o PRIC teste vai ser negativo, mas não exclui a patologia. Portanto, é importante fazer nas causas imediatas, nas manifestações imediatas, que são as IgE imediatas. Muito obrigado. Dr. Michel, não sei se quer colocar as questões relativamente, que foram chegando relativamente à dor abdominal recorrente. Tem-se o microfone desligado. Antes dessa Obrigado. questão, ia colocar a questão do Dr. Jorge, que ele quer saber o que é que leva à perda da lactase na adolescência e se indivíduos na adolescência com consumo regular de leite pode ocorrer também esta perda da lactase.
Sim, pronto, assim, foi como eu expliquei, portanto a perda da lactase acaba por ser um mecanismo natural, porque o habitual em todas as espécies de animais é eles já não precisarem de leite quando passam a fase da infância, tá? E portanto é natural, é uma coisa que está geneticamente há essa predisposição para perder a lactase. De facto, se uma pessoa continuar sempre a consumir a lactose, isso vai-se atrasando, portanto pode nunca chegar a perder a lactase. Por outro lado, se uma pessoa está muito tempo sem ingerir qualquer leite ou sem ingerir a lactose, então aí perde muito mais rapidamente e dificilmente vai reverter, portanto vai voltar a lactase que tinha antes. Isso é verdade. Portanto, se uma pessoa persistir sempre e consumir sempre lactose, em princípio é muito mais difícil que acabe por perder a lactase. Mas, de facto, o perder, o deixar de ter a lactase é uma coisa que está nos genes. As espécies animais não deviam precisar de leite na idade adulta, não é? Portanto, tem algum sentido assim fisiológico. Ok. O Dr. Santos, além de cumprimentar a todos e felicitá-la pela apresentação, ele pergunta se podemos considerar intolerância à lactase se tivermos um paciente que apresenta apenas flatulência abundante após consumo de leite. Sim, pronto, pode ser de facto uma manifestação, sim. Mas não é imediato, portanto, não é assim que bebe o leite, não é? Mas passado algumas horas, que é o tempo, lá está, da digestão dos alimentos passarem no intestino delgado, pode-se manifestar com flatulência, muitas vezes uma cólica abdominal, uma ligeira distensão e, em último caso, com diarreia. Sim, pode ser manifestação da intolerância à lactose. Mas lá está, nunca tem aqueles sinais de alarme, portanto, nunca dá má produção ponderal, nunca vem sangue, portanto, não causa mais nada de patologia, não é? De sinal de alarme. Mas pode-se considerar, sim. Doutor Francisco, eu só fiquei com uma questão relacionada ao refluxo. Não tenho mais das alergias alimentares. Sim, das alergias alimentares, só estavam aqui a perguntar também, doutora Juliana, relativamente às intolerâncias transitórias à lactose, qual seria a prevalência? São muito frequentes, não são muito frequentes? Intolerância transitória? Sim. Isso será aqueles síndromes pós-gastroenterite? Pós-gastroenterite, provavelmente, sim. Ok, pronto, pois isso pode acontecer, lá está, depois de uma gastroenterite, até por exemplo o rotavírus que falámos, acaba por perder-se aquelas velocidades, e portanto perdem-se essas tais enzimas, as disacaridases, não é? Incluindo a lactose, que estão aí nessa mucosa. Pronto, e isso pode acontecer, lá está, uma diarreia persiste porque há dificuldade na digestão desses disacáridos, onde a lactose se inclui. Isso habitualmente dura no máximo até 4 semanas, está bem? É transitório, lá está, acaba por a mucosa começar a recuperar por si e depois aí recupera então a capacidade de digestão dos disacáridos. Isso, diria, 3, 4 semanas acaba por resolver. Mas numa diarreia que persiste após uma gastroenterite aguda, pode ser importante tirar a lactose, porque pode ser uma da causa da persistência da diarreia. Obrigado, doutora Helena. Doutora Michel, não sei se você acha questões do refluxo. Pois, o Dr. Xavier pergunta, em relação ao refluxo, quando introduzir o tratamento farmacológico e qual seria o mais indicado? Pronto, o tratamento farmacológico, eu só referi o inibidor da bomba de prótons, que lá está só indicado essencialmente para o tratamento da esofagite, que é raro em lactantes saudáveis e está associado à disfagia. Portanto, habitualmente a clínica é um bebê com apetite, começa a mamar e começa a chorar por desconforto no esófago. E aí está indicado o inibidor da bomba de prótons. Pronto, depois existem outros que eu não referi aqui, que são os procinéticos. E aí inclui-se a domperidona, a eritromicina, metoclopramida, que são medicamentos que o que fazem é ajudar no esvaziamento gástrico e, portanto, acabam por reduzir os vômitos, mas têm uma eficácia que é duvidosa. Portanto, há estudos que dizem que são eficazes, há estudos que dizem que não são. E têm um problema de poder estar associados a arritmias cardíacas. Portanto,
eu raramente, não vou dizer que nunca dou, principalmente só a domperidona ou a eritromicina, às vezes damos nos meninos que estão internados, um dos dois. A metoclopramida nunca, a domperidona é raríssimo, a eritromicina mais comum, mas nas crianças estão internadas, e habitualmente requer algum tipo, um eletrocardiograma de avaliação cardíaca antes de começar, e lá está, a eficácia é duvidosa, mas lá está, ter que fazer alguma coisa, são esses os fármacos que estão disponíveis. Mas tem eficácia, assim, controversa. Desculpa lá, a última análise, o tratamento é cirúrgico, não é? Que é a cirurgia de Nissen, portanto, até pensar que tem que fazer uma cirurgia, depois aí experimentamos algum tipo destes fármacos, não é? Que pode ajudar. Mas com o tempo, as medidas posturais são aquelas que numa criança que é saudável acabam por ser suficientes, se não tiver as tais paralisia cerebral ou compromisso neurológico. Obrigada. Chegou agora uma outra questão relacionada à dor abdominal, em que o Dr. Amir pede que fale um pouco das infecções urinárias como causa de dor abdominal recorrente. E refere ainda que nem sempre é possível ter a urocultura no nível primário, que seriam nos centros de saúde. Eu juntaria aqui também uma outra questão que chegou, já que vamos entrar agora na dor abdominal. O Dr. Venâncio que nos pergunta como é que podemos fazer a abordagem da dor abdominal em países com poucos recursos como Moçambique. Como é que podemos abordar? Sei que já falamos aqui um bocadinho da clínica, a doutora Helena falou bastante disso. O que é que podemos fazer mais? Contando aqui um bocadinho as duas questões de dor abdominal genéricas. Pronto, em relação à infecção urinária, pronto, a dor que dá é a dor habitualmente do hipogástrio, está associada a queixas urinárias, não é? Disúria, polaquiúria. O mais fácil é usar aquelas tira-testes, que não sei se vocês têm assim tão disponível, mas que dá logo uma ideia, tem leucócitos ou nitritos alterados. Habitualmente nós confirmamos de facto com a urocultura, que permite identificar qual é o germe e adaptar a antibioterapia, mas não havendo a urocultura, eu acho que sendo a clínica sugestiva e havendo alterações pelo menos naquela tira-teste, o Combur, não me choca fazer tratamento com antibiótico. E de facto, por exemplo, nas meninas é comum, podem ter infecções urinárias de repetição e possam ter essa dor. Habitualmente é dor no hipogastro associada aos sintomas urinários, não é? Portanto, a dor abdominal recorrente, quando é periumbilical, tipo cólica, aí é quando tranquiliza, não é? Localizada no hipogastro, lá está, pode ser infecção urinária, é uma das causas a pensar. Lá está, a abordagem da dor abdominal, pois num país como Moçambique, eu não tenho um conhecimento profundo assim da vossa realidade, mas penso que primeiro pensar nas patologias orgânicas, penso que estarão na base, e não tanto na dor abdominal funcional, que é o que se calhar nós temos aqui muito frequentemente. Os exames básicos, portanto, pelo menos os marcadores de infecção, como a PCR ou a velocidade de sedimentação, são uma ajuda. O hemograma, que dá uma ideia de se existe anemia ou não, que pode ser um sinal de má absorção, portanto, mais uma coisa. Em termos de exames complementares diagnósticos, acho que isso era o básico. Pronto, nós usamos a calprotectina, ajuda-nos muito a distinguir uma coisa da outra, mas se calhar não tem disponível. Mas em termos de exames, pelo menos o hemograma e os marcadores de inflamação já ajudam a distinguir. E depois, lá está, os sinais de alarme é que nos vão guiar para o tipo de patologia orgânica que pode estar na base e excluindo sinais de alarme, depois será uma situação funcional que em princípio não trará grandes problemas. Muito bem, Helena. Se calhar agora aproveitava, porque estamos a aproximar-nos da hora de término da sessão e a Moçambique já é bastante mais tarde que em Portugal, e a colocar as questões todas que temos pendentes, tentando agrupá-las para tentar responder a toda a gente. E, portanto, sobre dor abdominal, uma última questão que nos colocaram, é se perante uma dor abdominal recorrente associada à infecção por Helicobacter pylori, é mandatório fazer endoscopia digestiva se a dor persistir por mais de 6 meses, apesar do tratamento adequado para a infecção? E esta é a última questão que temos sobre a dor abdominal recorrente. Depois, sobre o refluxo fisiológico e não doença,
questionam se é correto aconselhar um leite com espessamento ou só mesmo se for doença de refluxo. E eu aqui aproveitava para te colocar também uma questão sobre o espessante. Sei que nós cá temos espessantes com essa função, mas não existindo, há formas artesanais, digamos assim, de espessar. Eventualmente até espessar o leite materno é possível, com alguma coisa ou não. Porque também não faço ideia se no contexto haverá espessantes como nós temos cá comerciais disponíveis. E colocam-nos aqui também uma questão para a doutora Maria. Diz, boa noite, quando é que está indicada a recomendação de um leite AR, se apenas na doença de refluxo, ou se pode ser recomendado em lactantes saudáveis com refluxo mais intenso? Portanto, sobre refluxo é isto. Por fim, temos uma última questão, que é sobre a atresia das vias biliares. O Dr. Xavier, que acompanha o caso de uma criança de 2 anos com diagnóstico de atresia, mas que está em curso de estudo mais fundo desta criança, que está atualmente com um bom ganho ponderal, mas com icterícia persistente, e pergunta a que dose podemos usar a rifampicina. Eu aqui depois também aproveitava para colocar também, por curiosidade, esta questão aos colegas de Moçambique, estes vossos doentes com as atresias das vias biliares, onde é que acabam por ser seguidos? São seguidos em Maputo, fazem-se cirurgias em Maputo, são doentes que têm que ir para fora, qual é que é o seguimento que também fazem em Moçambique, para os colegas também perceberem o que é que nós conseguimos ou não oferecer estes doentes em Moçambique. E penso que são as questões todas. Então, primeiro vou começar por falar do Helicobacter pylori. Deixa-me só fazer mais uma, Juliana, desculpa, que assim fica mesmo tudo, que estou agora mesmo. Qual é a utilidade do fenobarbital na colestase crónica? Isto é na doutora Anselmo, de Moçambique. Desculpa, que assim fica mesmo tudo. Sei que são muitas. Sim. Pronto, então, primeiro, em relação à infecção por Helicobacter pylori, é discutível também se, de facto, a infecção por Helicobacter está associada a sintomas. Portanto, aquelas queixas de dispepsia, de infartamento precoce, pode não ser atribuída a um Helicobacter pylori, mesmo que exista lá a bactéria. Portanto, quando existe úlcera ou doença péptica, aí é indicado fazer o tratamento. Quando não existe, nós fazemos endoscopia para fazer o diagnóstico precisamente da infecção por Helicobacter pylori, para ver se a bactéria está a causar algum tipo de inflamação. Porque pode ser só a bactéria que vive no estômago e que não esteja a causar problema nenhum, e portanto nas crianças não está indicado o tratamento sempre que se encontra Helicobacter. Agora a pergunta era, mesmo fazendo o tratamento, se persistir, já não sei, se é preciso fazer repetir endoscopia. Se após tratamento adequado, 6 meses depois, persistirem as queixas, se é para repetir estudo endoscópico. Pois, pronto, é assim, existem testes. Nós, habitualmente, depois de fazer uma erradicação, fazemos um teste respiratório que ajuda a confirmar se a erradicação teve sucesso ou não. O persistir das queixas é sempre a tal questão de ver se existem sinais de alarme associados ou não. Se houver sinais de hemorragia digestiva, aí é obrigatório repetir e ver porque o Helicobacter é a principal causa. Se existem vômitos, perda de peso, e essencialmente, se já se tentou dar um inibidor da bomba de prótons, se melhora, só que depois volta a reagravar as queixas quando se suspende, depois aí terá indicação para retirar a endoscopia. Porque o facto de não ser obrigatório erradicar sempre a bactéria, sempre que se encontra, é precisamente por isso. Estar a tratar agora não quer dizer que ela não volta a ter a bactéria daqui a uns meses. Portanto, só deve ser tratada quando ela está, de facto, a causar algum tipo de inflamação e, sem dúvida, quando está associada a úlceras, portanto, à doença péptica. Depois, em relação aos espessantes do leite, é assim, um bebê que está sempre a bolsar e vai estar sempre a vir leite à boca, mas que está a aumentar bem de peso, eu não acho, ou que não tem mais nenhuma complicação associada a isso. O único problema é ter que estar sempre a mudar a roupa, não é? Portanto, isso acaba por ser o desconforto dos pais, porque para o bebê não causa problema nenhum. Ou seja, eu não diria que é obrigatório pôr um leite com espessante numa criança que tem só refluxo gastroesofágico, sem ter nenhuma complicação associada. Está bem? Portanto, o tratamento deve-se usar o leite anti-refluxo para o tratamento da doença. Quando é só o refluxo, que sabemos que não tem problema nenhum e que vai passar espontaneamente, não acho que seja obrigatório mudar com leite AR, a não ser que os pais estejam muito incomodados com isso. Pronto, basicamente é isso. Em termos de que espessantes é que se pode usar, não me choca, a partir dos 4 meses, por exemplo, juntar um bocadinho de papa, lácteo, da papa no leite, para ficar um bocadinho mais espessado. Nós fazemos isso, a partir dos 4 meses já é aceitável começar a dar outro tipo de alimentos,
e portanto acho que é a maneira mais prática de espessar um bocadinho o leite. O que nós fazemos é com a papa de cereais, espessar um bocadinho a partir dos 4 meses. Antes dos 4 meses já me custa começar a introduzir outro tipo de alimento. Depois, olha, sinceramente, a dose da rifampicina não sei de cor, não consigo dizer. Também não é uma coisa que nós costumamos usar assim tanto e não sei dizer exatamente a dose, mas eu posso procurar e depois dizer-vos, está bem? Era mais alguma coisa? Havia só a questão da eventual utilidade do fenobarbital na colestase crónica. O fenobarbital também nós não costumamos utilizar. A rifampicina mais até frequentemente, o fenobarbital é raro. Não sei exatamente qual será a indicação. Eu sei que é um anticonvulsivante, não sei se está indicado quando há encefalopatia associada à falência hepática ou eventualmente por inibir também a recaptação dos sais biliares e ajudar nesse aspecto, portanto, ao nível do tubo digestivo. Ok, essas são questões de coisas muito mais raras, muito específicas, mas eventualmente, também se for possível, na quarta-feira juntarmos todos outra vez aqui e, portanto, também conseguimos ir a essas questões. Passava agora a palavra à doutora Michelle novamente e à doutora Yolanda. Já estamos 8 minutos depois da hora. Creio que em Moçambique já são 11h30. Não sei se tem mais questões ou... Sim, um dos colegas colocou a questão sobre como seguir dor abdominal em Moçambique. Ia repisar o aspecto do exame objetivo e dos sinais de alarme. Havendo sinais de alarme, tem que recorrer ao médico com mais experiência que existir. Eu falo isto na província ou aqui em Maputo, que seria para o Hospital Central, onde já temos médicos, onde existe serviço de gastroenterologia. Existem também alguns médicos gastroenterologistas em poucas províncias, mas eles podem fazer o acompanhamento. O mais importante é ter atenção aos sinais de alarme, mesmo que a gente não tenha disponíveis todos os exames que a doutora Juliana abordou. Se existem sinais de alarme, temos indicação, temos o dever de transferir esta criança, de recomendar a um outro médico que possa resolver este caso. O doutor Francisco colocou a questão sobre como é feito o seguimento das crianças com atresia das vias biliares. Quando conseguimos chegar ao diagnóstico da atresia das vias biliares, nós geralmente transferimos o paciente para a cirurgia pediátrica. E depois, bom, tem que ser vistos os outros aspectos em relação ao estado geral desta criança. Algumas vezes o diagnóstico é tardio, já temos algum comprometimento hepático, já temos uma criança com mais debilidade, o que pode interferir ou não na decisão cirúrgica. Nós estamos a falar do Hospital Central, que é a maior unidade do país, com mais recursos, mas temos outras crianças em outras partes do país que podem levar mais tempo a chegar cá. E muitas delas, quando conseguem chegar, já é um pouco já são crianças com mais complicações. Algumas já com indicação de fazer transplante hepático, o que nós não temos cá como possibilidade. Algumas destas crianças, mesmo tentando, antes da era de Covid, ver se existia ou não uma cooperação para transferir estas crianças, por exemplo, para o Centro Hospitalar de Coimbra, acaba sendo um pouco complicado porque há muitas questões burocráticas, há muitos convênios que devem ser tratados antes para que estas crianças possam ter acesso às unidades com mais recursos ou ainda unidades onde é possível fazer o transplante. Mas na dúvida, se estivermos a falar, por exemplo, dos hospitais da província ou outras cidades mais pequenas, na dúvida serão sempre crianças que preferencialmente devem ser referenciadas logo possível para o Hospital Central de Maputo, pelo que percebi. Sim. Se os colegas tiverem esta suspeita, aí em Moçambique devem ser logo transferidos para o HCM, pelo que percebo. Pois, o que acontece é que depois da suspeita tem que fazer alguns exames lá, tem que fazer ecografia e algumas vezes este processo vai levar algum tempo. Mas sim, existindo a suspeita, se nós ficarmos só na suspeita, tínhamos que descartar antes as infecções e tudo mais, senão vamos transferir todas as crianças que tiverem sinais, algumas delas vão ser por infecções, que há de ser uma das maiores causas que nós temos cá. Pronto.
Passando aos espessantes, mais simples cá para fazer o espessamento de leite é a farinha do arroz, não é? Porque as papas de cereais, algumas vão ser um pouquinho mais caras. Entretanto, a papa de arroz, algumas pessoas podem fazê-la em casa, que é deixar o arroz a secar e depois seguir todos aqueles processos de preparação e pode ajudar a fazer este espessamento do leite. Obrigada. Doutora Muito Yolanda. obrigado. Sim, obrigada também pelo esclarecimento. Também é importante saber como é que é a vossa realidade, não é? Como é que coisas é que se pode usar e como é que se processa estas situações de transferências e assim. Bom, obrigada, doutora Michela. Eu acho que ela já resumiu como é que é o segmento desses pacientes aqui em Moçambique. Só queria acrescentar um ponto. Em relação à dor abdominal recorrente, acredito que não é só a minha opinião, mas também dos outros pediatras, nós temos muitos pacientes com dor abdominal que preenchem, né, este diagnóstico de dor abdominal recorrente, porque são pacientes que são seguidos na consulta de pediatria geral, fazemos bastantes exames, nós no Hospital Central temos acesso à endoscopia também, o Serviço de Gastroenterologia trabalha em coordenação conosco, e muitas das vezes eles têm os exames todos normais. Então, eu acredito que só temos que fazer mais diagnóstico, temos muitos pacientes que preenchem este diagnóstico de dor abdominal recorrente. Claro que temos muita patologia infecciosa e tudo mais, mas eu acredito que todos os pediatras, todos os residentes de pediatria partilham a mesma opinião comigo, que nós temos muitos doentes que preenchem, e é muito importante o manejo que a doutora falou é muito importante, porque muitas dessas crianças acabam parando na consulta de psicologia como se fosse uma dor abdominal psicogênica, mas não, realmente é dor abdominal recorrente. Então, só queria chamar a atenção a isto, que acontece muito, eu acho que é uma das maiores causas de consulta na pediatria geral, no Hospital Central de Maputo, das doenças gerais. Então, mas o resto, em relação às outras patologias, foi exatamente o que a doutora Michela disse. Infelizmente, os doentes com atresia das vias biliares não têm um bom prognóstico aqui em Moçambique. Nós não temos o ácido ursodesoxicólico, nem isso temos disponível. A rifapicina não temos em separado, temos em composto para tratamento da tuberculose. As vitaminas ainda temos como dar uma volta e fazer uma suplementação. Não seria exatamente adequada, não é? Porque eu sei que existem formulações de vitamina A, D, E e K, principalmente para os doentes com fibrose cística, mas não temos essas aqui, mas podemos dar a volta usando outras formulações. Acho que temos que prestar mais atenção em relação ao aporte calórico. Às vezes a gente não pensa nisso, que temos que aumentar o aporte calórico, que é para compensar, mas acredito que com o tempo essas questões vão sendo melhoradas, mas é basicamente o que a doutora Michela Forte disse. E agradecer muito as aulas da doutora Juliana, foram bastante úteis para nós. Obrigada. Obrigada também. Muito obrigado a todos, muito obrigado, doutora Michela, doutora Yolanda, muito obrigado, doutora Juliana, foi uma sessão fantástica, acho que aprendemos todos muito neste serão. Gostava só de deixar uma nota relativamente à próxima sessão. A próxima sessão será no dia 18, portanto, quarta-feira, será à mesma hora de hoje, portanto, entre as 19 e as 20h30, hora de Portugal, e entre as 21 e as 22h30, hora de Moçambique. E relembrar que na próxima sessão faremos o teste de avaliação, que a doutora Juliana preparou, e naturalmente só quem fizer a avaliação é que também poderá depois receber o diploma. Agradecemos imenso a participação de todos, foi uma discussão muito interessante, conseguimos ter muitas questões e esperamos, em nome da L-Formose, esperamos que tenha sido útil para todos e que todos tenham conseguido crescer hoje. Voltamos a ver-nos na quarta-feira. Até breve, uma boa noite para todos. Deus, boa noite, até quarta. Até quarta.